Aqui eu tenho um mapa com os limites da Bahia, então esse arquivo é em formato shapefile, e eu quero fazer um mapa de doenças, então eu tenho que pegar uma tabela com o número de casos e esse arquivo em formato shapefile. Qual é a principal regra para fazer esse tipo de tarefa? É ter uma coluna idêntica tanto na tabela quanto aqui no shape. Então nesse caso, vamos aqui entrar na tabela de atributos e conhecer esse arquivo shapefile que eu tenho. Então aqui tem o nome do município, uma coluna de nome, uma coluna de código com 7 dígitos, uma coluna de código com 6 dígitos, que é sem esse codificador aqui final, e mais algumas outras colunas que nesse caso não vão me interessar. E na minha tabela, que no caso é essa aqui, que ela é de casos, óbitos, população, incidência e letalidade. E além disso tem essa coluna que é a de códigos do IBGE com 7 dígitos, que se eu for olhar ela está idêntica a essa coluna aqui de código com 7 dígitos. Então o que importa para mim é estar idêntica. Dificilmente eu vou usar a coluna de nome do município, porque eu preciso ter uma coluna idêntica tanto em acentuação quanto em maiúscula ou minúscula, e às vezes eu não tenho esse tipo de dado idêntico. Às vezes tem uma tabela com acento alterado ou a primeira maiúscula e o resto minúscula, então nunca conto com essa coluna de nomes, mas sim a de códigos, que eu sei que não vai ter erro. Então, o primeiro passo que eu faço é salvar essa tabela aqui em CSV, que é Comma Separated Value, em inglês, valores separados por vírgulas. Quando eu vier aqui na opção salvar como, eu vou colocar aqui a opção CSV, UTF-8 de preferência. O UTF-8 é uma codificação internacional que reconhece acentuação e cedilha, que são muito comuns na língua portuguesa. Então eu clico aqui em CSV e peço para salvar, só que ele vai salvar apenas esta planilha da minha tabela inteira. Então, se eu tenho ele em XLS ou XLSX, vou ter todas as planilhas, mas em CSV eu só tenho uma planilha. Então, no caso, seria essa que já está salva aqui. Então, para inserir eu tenho que vir nessa opção, ou se vier aqui, tem essa mesma opção, aqui tem todas, aqui é a parte de inserir a tabela, e aqui tem todas as opções que tem aqui no meu atalho, e quando tá essa opção, tem essa janela nesse formato. Então aqui eu vou pedir aquela tabela 3 de março, e eu tenho que sempre olhar aqui se ela tá igual à formatação da minha tabela original. Dependendo, se eu coloco aqui, normalmente ele vem no formato certo, mas às vezes ele não reconhece. Então, o que eu observo? Como é Comma Separated Value, ele separa as colunas ou por vírgula ou por ponto e vírgula. No meu computador, ele separou por ponto e vírgula. Então, eu tenho que dizer aqui para o QGIS que os dados estão delimitados por semicolon, que é ponto e vírgula. Olha a diferença. Ele reconhece que cada coluna está separada por ponto e vírgula quando eu seleciono aqui. Muito bem. Se eu tivesse números decimais, eu teria que observar se eles estão separados por vírgula, que é coma, ou não. E nesse caso ele está selecionado aqui, está dizendo que está separado por vírgula. Mas como eu não tenho decimal, isso não está fazendo diferença nesse momento. Outra coisa que é importante é que esses dados dessa tabela, eles não têm a coluna latitude e a coluna longitude. Então, eles não são dados com coordenadas geográficas. Aqui no QGIS é chamado isso de sem geometria. Então, ele está selecionado como sem geometria. Se tivesse geometrias, eu teria que colocar aqui, ó, coordenadas de pontos e dizer qual que é a coluna de latitude e de longitude. Mas nesse caso não tem geometria, é apenas uma tabela que eu vou unir no meu shapefile. E aqui tem uma outra observação que está dizendo que a primeira linha é de nomes, dos nomes das colunas. Se eu colocar aqui, olha a diferença.
ficam com os nomes que ele colocou, que é campo 1, 2, 3 e tal, e aí a minha primeira linha fica sendo a de nomes. Não é isso que eu quero. Bom, então eu venho aqui, adiciono e fecho. Agora, como eu vou juntar a tabela no meu arquivo Shapefile, eu entro aqui no meu arquivo Shapefile, clico 2 vezes e abre essa janela cheia de opções aqui na lateral esquerda. Eu vou vir aqui em União, Joins. Quem tiver o QGIS em português vai estar união, mas é esse mesmo simbolinho. Quando eu clico aqui, eu vou adicionar essa tabela que eu acabei de inserir no projeto. Eu posso fazer quantas uniões eu quiser, colocar várias tabelas em um arquivo Shapefile. Então, nesse caso, eu venho aqui, essa tabela, ele veio automaticamente com a tabela que tem. Se eu tivesse mais de uma tabela, eu viria aqui para selecionar as outras tabelas. Então, eu vou adicionar essa 3 de março. Agora, nesses dois campos, eu vou ter que dizer quais são as colunas idênticas, para ele entender que é a partir dela que os dados serão considerados. Então, eu venho aqui, ó, a coluna idêntica que eu tenho nessa tabela 3 de março é essa do código, como eu disse no início do vídeo. E aqui, qual que é a idêntica a esse código? É a mesma, tem o mesmo nome, inclusive. Poderia ter outro nome. A de ID6, se eu pedir para unir, não vai unir, porque elas não vão estar idênticas e o QGIS não vai reconhecer. Então, tem que ser essa. Aí aqui eu posso escolher unir apenas uma coluna, por exemplo. Eu venho aqui e seleciono ou só óbitos ou só população. Isso também é interessante para não ficar um arquivo de Shapefile com uma tabela muito extensa. Mas nesse caso eu vou unir tudo para mostrar para vocês. E aqui é o nome da minha tabela, ele vai antes do nome da coluna. Eu vou dar um OK para mostrar para vocês como que fica. Vem aqui, ó, na tabela. E tá aqui, ó, a partir daqui são dados da tabela que eu inseri. 3 de março, underline casos, 3 de março, underline óbitos e assim por diante. Se eu quiser tirar esse 3 de março, que às vezes é um texto grande ou tá atrapalhando, eu fecho ela, vamos voltar lá na união e editar. Vem aqui na união e edita isso. Aí aqui, ó, customizar o prefixo do nome do campo. Clico aqui e vou apagar. Posso deixar só um 3, por exemplo, ou março, ou o nome da doença da qual tem aqueles casos, por exemplo, Covid. Então, do OK, OK. Olha a diferença aqui na tabela de atributos. Covid casos, Covid óbitos, Covid pop. Poderia ter posto um underline depois do Covid, aí ele viria aqui também. Ou posto nada. Mas enfim, estão todos os meus dados aqui. Quando eu tenho uma tabela, no caso dessa 3 de março, sem algum município, não ocorre a união, portanto fica aqui escrito nulo, igual está aqui nesses casos, desse outro exemplo, dessa outra tabela que já foi unida. Então aqui, se for observar, não tem nenhum nulo, porque todos os municípios que estavam no Shapefile também estavam na tabela. Então é isso. Agora, se eu quiser, eu posso fazer um mapa gradativo, um mapa categórico, baseado em regras, com essas colunas inseridas. Obrigada.